se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Mistério das Sete Pedras, Caratinga. Desde criança, ouvi histórias sobre as Sete Pedras, formações rochosas enigmáticas no alto da Serra de Caratinga. Contavam que guardavam um segredo ancestral, capaz de mudar o destino de quem ousasse desvendá-lo. Meu avô sempre dizia que aquelas pedras eram amaldiçoadas, mas eu nunca levei isso a sério. Agora, adulto e movido pela curiosidade, decidi investigar o lugar. A caminhada pela trilha até a serra foi tranquila no início, com a mata ao redor me envolvendo em um silêncio quase reconfortante. Porém, quanto mais me aproximava das pedras, mais o ar parecia carregar algo pesado, quase opressivo. Quando cheguei ao topo, lá estavam elas, alinhadas de maneira que parecia intencional. As pedras eram enormes, cada uma com formas que desafiavam a lógica da natureza. Algumas tinham fissuras profundas, como se estivessem rachando por dentro, enquanto outras pareciam quase polidas, refletindo a luz do sol poente. Me aproximei com cuidado, notando marcas estranhas em suas superfícies. Eram símbolos que eu nunca tinha visto antes, semelhantes a inscrições antigas, mas com um toque desconcertante. Algo naquelas pedras parecia vivo. Enquanto estudava uma das maiores formações, senti um arrepio percorrer minha espinha. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. No entanto, o silêncio ao meu redor foi rompido por um som sutil, como um sussurro distante. Tentei ignorar, atribuindo aquilo ao vento, mas o som parecia ganhar força, tornando-se mais claro a cada segundo. Saia daqui, dizia a voz, em um tom grave e ameaçador. Meu coração disparou, mas decidi continuar minha investigação. Algo me atraía, uma força invisível que eu não conseguia explicar. Ao examinar uma pedra menor, percebi que havia uma pequena abertura em sua base, como a entrada de uma caverna. Peguei minha lanterna e me abaixei para ver melhor. Lá dentro, as paredes estavam cobertas com os mesmos símbolos encontrados do lado de fora, mas em maior número e mais detalhados. Passei a mão sobre um dos entalhes, sentindo a aspereza da rocha, e então aconteceu. Uma vibração percorreu meu corpo, como se a pedra estivesse reagindo ao meu toque. Uma onda de pânico tomou conta de mim, mas era tarde demais. A caverna começou a tremer, e um som profundo ecoou por todo o espaço. Saí apressado, tropeçando e quase caindo, e me virei a tempo de ver as sete pedras brilhando em um tom azul intenso. Era uma luz sobrenatural, que parecia pulsar como um coração gigante. Por um momento, fiquei hipnotizado pela beleza daquilo, mas logo percebi que havia algo errado. O chão ao redor das pedras parecia se mover, como se a terra estivesse viva. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas o som dos sussurros voltou, agora mais próximo. Olhei ao redor, tentando localizar a origem daquelas vozes, mas tudo o que vi foram sombras se movendo na escuridão. Eram rápidas e quase imperceptíveis, mas estavam lá, me observando. O medo tomou conta de mim, e minha única reação foi correr. Corri pela trilha, tentando refazer o caminho de volta, mas parecia que a serra havia mudado. As árvores estavam mais fechadas, e a trilha simplesmente desaparecera. Estava perdido. Sem outra opção, voltei para o local das pedras, torcendo para encontrar uma explicação racional. Quando cheguei, as pedras ainda brilhavam, mas agora havia algo novo. Uma figura esculpida na maior delas, que antes não estava lá. Era um rosto humano, mas os traços eram vagos, como se ainda estivesse sendo esculpido. O detalhe mais assustador? Aquele rosto parecia comigo. Meu corpo inteiro tremeu, e uma sensação de desespero tomou conta de mim. Sentei-me ao lado de uma das pedras, tentando entender o que estava acontecendo. As histórias que ouvi na infância começaram a fazer sentido. Diziam que as pedras eram guardiãs de um portal, algo que separava nosso mundo de outro, muito mais antigo e perigoso. Tudo aquilo parecia exagero, mas agora, vendo o que estava diante de mim, comecei a acreditar. Talvez o segredo das sete pedras fosse algo que deveria permanecer intocado. A noite chegou rápido, e com ela, uma neblina densa que envolveu todo o lugar. As pedras continuavam a brilhar, iluminando o entorno de forma quase fantasmagórica.
Resolvi acampar ali mesmo, já que não conseguia encontrar a trilha de volta. Durante a noite, tive sonhos estranhos, visões de pessoas em trajes antigos realizando rituais ao redor das pedras. Elas cantavam em uma língua que eu não entendia, e seus olhos brilhavam no mesmo tom azul das pedras. Acordei sobressaltado, com a sensação de que algo estava me observando. Olhei ao redor, mas tudo parecia calmo. No entanto, quando tentei me levantar, percebi que minha mochila estava fora do lugar. Alguém ou algo a havia movido. Peguei minha lanterna e apontei para as pedras. Foi quando vi. Uma sombra alta e magra estava parada entre duas das formações, me observando com olhos brilhantes. Gritei, mas minha voz foi engolida pelo silêncio da noite. A sombra desapareceu, e no mesmo instante, o brilho das pedras começou a pulsar mais rápido. Era como se elas estivessem respondendo à presença daquela coisa. Decidi que precisava sair dali, mesmo sem saber o caminho. Peguei minhas coisas e comecei a andar, guiado apenas pela luz fraca da lanterna e pela esperança de encontrar a saída. Horas se passaram, e eu continuava perdido. A neblina parecia brincar comigo, mostrando caminhos que desapareciam assim que eu tentava segui-los. As vozes voltaram, agora mais altas, e eu podia jurar que ouvi risos. Finalmente, avistei uma clareira, mas ao chegar lá, percebi que estava de volta às pedras. Elas pareciam maiores, mais imponentes, e o rosto esculpido estava completo. Era o meu rosto. Caí de joelhos, derrotado, quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me devagar e vi uma figura masculina, vestida como os homens que vi nos meus sonhos. Ele me olhou com expressão séria e disse: "Você não deveria estar aqui." Antes que eu pudesse responder, ele estendeu a mão, e tudo ao meu redor ficou escuro. Acordei em um hospital, sem lembrar como cheguei lá. Os médicos disseram que fui encontrado desmaiado na estrada, a quilômetros da serra. Tentei contar o que aconteceu, mas ninguém acreditou. As fotos e anotações que fiz estavam perdidas, como se tudo tivesse sido apagado. Voltei para casa, mas algo dentro de mim mudou. À noite, ainda ouço os sussurros, e às vezes, vejo o brilho azul no horizonte. Algo me diz que as pedras não terminaram comigo.